nessa sociedade de consumo. Nós estamos vivendo uma era marcada por crise. É chato falar isso, né? Mas eu não tenho visão pessimista não, tá, gente? Eu sou super otimista, por isso eu estou bem. Nós temos, então, uma era marcada pelo uso inadequado do capital, das crises climáticas, da biodiversidade, de combustíveis, alimentos, água e, recentemente, desse sistema econômico como um todo. Para onde estamos caminhando? É isso aí que a gente quer? O que tem aqui hoje, né? Bairro, tudo quanto é lado, questão da mobilidade. Gente, por que a questão da mobilidade é tão estratégica para a nossa sociedade de consumo? Pode chutar, vamos lá. Eu queria professora isso, igual eu estou nessa aula, não, tá? Eu gosto de interagir. Por que mobilidade urbana ela é estratégica para a questão da continuidade do nosso sistema capitalista, para a nossa economia, para a nossa subsistência? Qualidade de vida. Qualidade de vida. Tempo é dinheiro, ou seja, a gente está falando de algo que está relacionado à circulação. Como é que eu posso reproduzir o capital, né? Assim, voltando lá para o tio Marx, como é que eu posso reproduzir bens e mercadorias se eu estou impossibilitada de fazer uma circulação que me possibilite, de fato, reproduzir esse capital através da minha força de trabalho e transformar isso em bens e mercadorias para prover toda essa sociedade de consumo. Mas, olha que chique isso. A gente está caminhando para um novo estilo de vida, um estilo de vida urbano e mais sustentável. Quem aqui diminuiu o consumo de carne vermelha? Quantas vezes você consome carne vermelha na semana? Olha, dá uma gaúcha, até que todo mundo pouca cara. Vou dizer assim que quem mora no Rio Grande do Sul consome muita carne. Eu já fui vegetariana, deixei de ser, porque fui trabalhar no meio rural. No meio rural gaúcho é muito difícil não comer carne. E eu acho que eu como carne mais peixe 2 vezes por semana. Muito mais peixe do que carne propriamente dita. Como é que você Estou chama? pensando em voltar a ser vegetariana como eu já fui. Entendi. Simone. Gente, o que a Simone está dizendo para a gente, e o que vocês aqui que levantaram a mão disseram, que vocês estão todos diminuindo o consumo de carne vermelha, é muito influência disso aqui, ó, desse novo estilo de vida urbano, que o que vai acontecer? A gente quer uma mobilidade e um estilo de vida urbano mais sustentável com aquilo que o Fabio adora, que são baixas emissões de carbono. Como é que eu posso ter um desenvolvimento sustentável, uma economia verde, com pessoas em situação de pobreza extrema, com fome, com a questão da água? Então, para mim, essa equação ainda é um pouco difícil de se fazer entender. Mas, voltando aqui para o nosso contexto, que é o cenário da construção civil, o que uma construção civil ela tem por objetivo? Ela, primeiro de tudo, ela tem um caráter nômade, ou seja, ela tem uma produção de bens fixos duráveis. E é necessário uma abordagem, que a gente fala tanto, né, multidisciplinar. Gente, engenheiro só dá conta de fazer processo de gestão de resíduo em obra? Tá? Ou eu vou precisar de conversar com o pedreiro, vou precisar de um convencimento, vou precisar de envolver a comunidade. Como que vai ser isso? Estou falando de gente, o problema todo é que construção civil esquece que as habitações, os empreendimentos, eles são feitos do quê? Para as pessoas. E é nesse contexto, é esse resgate dessa consciência de que nós fazemos parte desse mundo completamente interconectado e interdependente que precisa ser refletido na maneira como a gente constrói. Então, adianta ter certificação? O empreendimento ele é certificado? Significa que ele é sustentável? Quem acha que o empreendimento certificado é sustentável? Sim ou não? Não é. Por que ele não é? Pacote de experiência clássica. Porque às vezes não é bom ensinado do trabalhador, às vezes a certificação ela não permanece olhando a performance da gestão, ela aplica o selo e volta muito tempo depois. E é dessa
abordagem multidisciplinar que o Fabio acabou de dizer, que a proposta desse estudo, isso aqui fez parte de um artigo científico que eu escrevi junto com a professora a doutora Saskia Zubata. Ela não pôde estar aqui hoje, em função dos compromissos lá no FAAP. Nós apresentamos esse artigo no Congresso Internacional de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, através de resultados muito práticos. Então, qual é a grande proposta? Uma matriz de indicadores que seja capaz de proporcionar a quem planeja o empreendimento um olhar sistêmico para que consiga efetivamente minimizar todas as estratégias que estão voltadas para a sustentabilidade, como, por exemplo, economia de recursos, destinação adequada de lixo e economia de água e materiais. Com uma grande diferença, essa escala ela foi planejada na ótica do bairro, na ótica da cidade e nessa interconexão com esse sistema. Como que eu posso ter um empreendimento sustentável e falar que eu vou colocar bicicletários na cidade, se a cidade não está preparada para ter ciclovia e ciclofaixa? Isso está certo? Como é que eu posso dizer empreendimento sustentável se eu não tenho, por exemplo, uma boa gestão da minha cadeia de fornecedor? Olha, meu preço é 20 mil para fazer uma palestra, mas eu posso te cobrar 15 se eu emitir nota. Isso acontece, gente? Como é que a cadeia, hoje, de fornecimento da construção civil? O cara vai tirar areia e vai comprar areia certificada, primeiro que ele vai achar. Ele vai comprar toda a madeira para fazer as esporas lá das formas. Ele vai comprar tudo de madeira certificada, de madeira legal. Não acha para comprar. Então, é mais do que pensar no processo de certificação. É pensar no processo de adequação, num processo de entendimento do que de fato significa a questão da sustentabilidade. Bom, então o grande objetivo é apresentar essa matriz de indicadores, apresentando o escopo teórico desses indicadores de gestão utilizado nas empresas do Brasil. Esse artigo está disponível também no site da FAAP, que é a FAAP que recebeu esse evento internacional. Aliás, lá tem uma série de artigos científicos que contam toda a história dessa questão da sustentabilidade das construções. Demonstrar alguns exemplos e ações praticadas pelas empresas brasileiras e apresentar uma proposta de matriz de indicadores de sustentabilidade no setor da construção. Aí aqui, essa foi a estrutura que nós pensamos no artigo, ou seja, primeiro é necessário essa imersão no contexto histórico, o que é sustentabilidade para as empresas e por que sustentabilidade para as empresas é tão importante. Aqui a gente tomou como partida, é claro, os documentos oficiais da ONU, porque a ONU, quando ela foi fundada, foi justamente para criar essa nova moral, essa nova ética e valores que a sociedade precisava, desde a questão da ameaça nuclear, né? Então, quando aconteceram todas essas questões da sustentabilidade, já em 72, com o professor Inácio Sachs, que inclusive hoje ainda coordena a questão do PNUD no Brasil e todos esses estudos acerca da questão do termo ecodesenvolvimento, economia verde. E uma questão muito importante relacionada à sustentabilidade das empresas é que, como vivemos nesse sistema capitalista, nós temos então uma relação, uma esfera de influência relacionada ao poder. Quem é que hoje tem o maior poder de influenciar a política pública, influenciar a mudança, influenciar comportamentos e atitudes? Está aqui. São as empresas. Por quê? Porque é nas empresas que nós conseguimos dar conta de reproduzir esse capital. Muito bem. O conceito evoluiu e a partir daí o que nós fizemos? Nós elencamos alguns indicadores de sustentabilidade e a partir desses indicadores de sustentabilidade, a sua aplicabilidade nas organizações. Gente, tem todo indicador que pode ser aplicado a qualquer realidade de empresa. É a mesma coisa, do local para o global, do global para o local. Como é que se faz isso? Né? Então, eu brinco muito com os meus alunos da área de marketing, da área de comunicação, é o seguinte: primeira aula deles, seja qualquer período ou pós-graduação, a pergunta básica: quem são os stakeholders? Quem são os stakeholders? E por que esses stakeholders são importantes? Porque são esses stakeholders que vão fazer o cálculo por onde essa empresa vai ter
propõe a fazer enquanto uma empresa, personalidade, que eu digo jurídica, né? Se a gente pegar lá o The Corporation da década de 90, o primeiro capítulo do The Corporation é: quem é a corporação? Quem que deu essa licença para essa corporação existir? Aí, se eu chegar aqui hoje, em 2012, abrir o portal da Exame e olhar na questão de meio ambiente, eu encontro grandes empresas da indústria petrolífera com discursos vazios relacionados ao quê? À sustentabilidade. Essa mesma empresa possui um código de condutas, possui um código de ética, e ela diz que ela preserva, em primeira instância, a saúde e o bem-estar dos seus colaboradores. E o que ela faz? Ela se omite e nega que ela tem a responsabilidade ambiental, social e econômica de cuidar de 40 pessoas que tiveram câncer, ou que morreram, deixaram em situação de risco à família, ou que ainda estão precisando de tratamento. Isso acontece no dia de hoje, gente? Não, né? É assim, não? Então, qual que é o papel aqui de nós, do ponto de vista dos consumidores? Pressionar as organizações para que elas, de fato, exerçam esse poder de influência junto aos organismos nacionais e internacionais, para que nós tenhamos políticas públicas sustentáveis. O negócio é calmo. É difícil mesmo. E depende de toda essa articulação, porque nós vivemos aonde? Num mundo complexo. É assim? Bom, e por fim, essa proposta dos indicadores de sustentabilidade e as conclusões. Aqui eu vou mostrar para vocês a matriz. Então, nós temos, por exemplo, a gente dividiu essa matriz de indicadores pelas fases do empreendimento. A primeira fase avaliada é o que? A situação da empresa. Aqui, do ponto de vista da empresa que vai fazer a incorporação, que vai lançar o empreendimento. Do ponto de vista do Tricobol Online, do aspecto ambiental, do aspecto econômico e o aspecto social. Ampliando essa visão, o que nós fizemos? Na escala da obra, na escala do bairro e na escala da cidade. Item número 1, por exemplo, qual é a situação da empresa? Qual é a localização da empresa? Se ela tem problemas relacionados à reputação? Como que é a parte da poluição? Se essa empresa tem uma solidez no mercado? Se ela tem disponibilidade para poder fazer pesquisas e técnicas? Gente, construção sustentável é um canteiro e teste de quê? De inovação de novas tecnologias. Né? Do ponto de vista social, o número de trabalhadores, se os trabalhadores estão em condições de seguridade social. Na questão da obra, se a sustentabilidade, existe a sustentabilidade no imóvel que essa empresa ocupa, será que esse imóvel tem licença de operação? Será que ele está de acordo com toda essa legislação? No nível do bairro, quais são os relacionamentos com a vizinhança? E no nível da cidade, a percepção dessas políticas públicas. Como é que eu minimizo, então, esses impactos na fase 1? Então, aqui é um espelho. Do ponto de vista ambiental, utilização de responsabilidade ambiental, compra verde, rastreamento dos consumidores. Do ponto de vista econômico, ética, transparência, situação fiscal, legislação, se eu tenho medidas compensatórias. Do ponto de vista social, responsabilidade social da empresa, questão racial e de gênero, capacitação do trabalhador, inclusão de pessoas com deficiência, acessibilidade, divulgação das práticas de sustentabilidade. Em nível da obra, construção e reforma com plano de adaptação e mitigação. Eu já tenho que preparar os empreendimentos desde a fase 1, que é dessa avaliação da empresa, para uma futura adaptação. Adaptação para quê? De novas tecnologias, para se fazer retrofit, porque não tem condição de ficar destruindo, demolindo e construindo do zero para dizer que tem um empreendimento sustentável, não é assim? Bom, avançando na fase
preocupação do ponto de vista ambiental, econômico e social, no nível da obra, no nível do bairro, no nível da cidade. Gente, certificação dá isso aqui pra gente? Não. Então, o que eu estou tentando dizer para vocês é o seguinte, com esse exercício simples, é uma colinha, e quem é arquiteto, ou engenheiro, ou constrói, pode estar utilizando como um roteiro de como tentar construir um empreendimento massificado. Mas não é só empreendimento. Porque, veja, a partir da apropriação do empreendimento, eu consigo impactar de maneira positiva na escala da obra, na escala do bairro e na escala da cidade. Essa é a visão sistêmica que verdadeiramente precisa ser incorporada, precisa ser inserida em nossa cadeia de produção e consumo no desenvolvimento imobiliário urbano em São Paulo ou em qualquer outra cidade do Brasil. O que está acontecendo lá com Manaus? Grandes arranha-céus. E aí, notícia aí passada dos veículos especializados em construção, o que tem acontecido? Por exemplo, não existe a questão de escada apropriada para incêndio no caso de um prédio acima de tantos metros. E aí? Vai morrer todo mundo? E a questão da segurança está sendo pensada? Então, são esses detalhes, né? Eu vou avançar para a gente chegar em algumas conclusões, que o meu tempo já está sendo esgotado. Então, quais são as principais conclusões? Indicadores de sustentabilidade, eles são utilizados como ferramenta de gestão pelas empresas e têm ajudado a inserir o tema nos processos dos gestores, contribuindo para o estabelecimento de metas e estratégias para alcançar os resultados desejados. Isso aqui está intrinsecamente ligado ao poder que as empresas exercem no mercado. As empresas passam a utilizar esses indicadores por solicitação e influência de quem? Eles de novo aqui, ó. Quem é o público dessa empresa? De acionistas que cobram um retorno financeiro, que encaram a inclusão como uma possibilidade de melhoria. O que ela está buscando? Imagem, de novo, comunicação. O que ela está buscando? Reputação, posicionamento. E os indicadores têm ajudado as empresas no direcionamento estratégico da sustentabilidade. Para se ter um empreendimento sustentável, deve-se gerenciar muito bem os itens, entendendo que cada item depende do outro para o sucesso do empreendimento. A sustentabilidade, ela propõe uma melhoria da qualidade de vida com base na comunhão social, ambiental e econômica, e implica cada vez mais uma visão sistêmica, cooperação, inovação, responsabilidade compartilhada e compromisso com as gerações futuras. Eu acho que essa conclusão, ela tem que servir assim, ó, acordou de manhã, coloca lá no espelho, porque com essa conclusão da proposta de sustentabilidade, a gente consegue mudar muita coisa na nossa vida. Exemplo, diminuição do consumo de carne vermelha. Então, o futuro da sociedade é a transição da sociedade do consumo para a sociedade do bem-estar. Não é isso que todo mundo quer? Agora, a pior das atitudes é a indiferença, é dizer, não posso fazer nada, estou me virando. Quem disse isso? Stefan Friedrich Hessel. Ele lançou um livro chamado Indignai-vos. Em 2011, esse livro foi lançado em francês, alemão e português do Brasil. E quem é essa pessoa? É simplesmente o cara que criou, os caras que criou os direitos universais dos homens. Essa pessoa tem 92 anos, ele teve presente, fugido dos campos de concentração nazista, e é uma pessoa que eu acho que, além de ser um cientista, tem uma grande contribuição e tem algo a dizer. Então eu digo para vocês, indignai-vos. Essa é a chamada que ele faz aqui para todos nós e que eu repito para vocês, indignai-vos. Esse é o livro, custa R$19, tá? Gente, é isso. Muito obrigada. Isso aí, pessoal, perguntas? Não? Ok? Então, quero agradecer. Tem um aqui? Tem um aqui. Perguntar se conhece. Um pouquinho, deixa eu ver o microfone para a gente ouvir.
que sou arquiteta, mas estava falando sobre isso e tal, as certificações, né, na construção. O LEED tem um perfil bastante questionável, não sei se você estava dizendo mesmo, mas o Aqua é uma certificação bem mais completa. E ela ainda é muito pouco difundida aqui no Brasil. Mas é uma certificação que a gente pode ter uma certa experiência em termos de qualidade genuína para o empreendimento. Como é que você chama? Yara. Oi, Yara, concordo com você. Acho que a certificação Aqua, de fato, ela é um avanço em relação ao LEED, porque ela foi adaptada à realidade brasileira. Entretanto, a grande proposta aqui é mostrar que certificação é muito importante. Ela ajuda a formar massa crítica, ela ajuda a formar essa cultura. Só que ela não dá conta de resolver o propósito em si da sustentabilidade, na ótica do People Bottom Line. Por isso que, nesse processo dessa matriz de indicadores, a proposta é, além do People Bottom Line, fazer-se uma análise também nessa escala, nessa ótica da cidade, do bairro, do local, do global. Porque senão não vai acontecer mudança. E veja como é possível começar uma mudança a partir da concepção de um empreendimento. Eu não estou falando da concepção de uma cidade, estou falando de um empreendimento. O quanto esse empreendimento causa de impacto nesse entorno. Que salto está acontecendo agora aqui no JK. Nenhum desses seres se preocupa com a identidade do bairro, a preservação da identidade. Não se preocupa com as pessoas, né? Tem um livro que você que é arquiteta e acho que todo mundo aqui deve gostar, principalmente quem gosta da teoria da complexidade, aí, professor Edgar Roman, Design para um Mundo Complexo, do Rafael Cardoso. Ele é um historiador, um escritor, ele trata dessa questão do design, dessa perspectiva, como é que o design consegue influenciar em todas essas percepções que nós, enquanto pessoas, enquanto sujeitos, temos a partir desse artefato, desse objeto. Então fica aí mais uma outra dica que é bom para refletir, porque fala inclusive do branding, das marcas, o quanto essa marca representa para você na sua vida, mas isso faz parte só do seu repertório, de mais ninguém. Tem um outro carrinho chamado Como Inventar Seu Bairro, também é muito interessante. Não conheço. Como inventar seu bairro? Como Inventar Seu Bairro. Legal. Tem mais uma pergunta aqui, na frente. Parabéns pela palestra. Obrigada. Minha pergunta, eu não consegui visualizar na sua apresentação, porque uma parte dos indicadores que passou bastante rápido, é a questão do projeto arquitetônico. A gente sabe que a forma como o projeto arquitetônico é concebido tem uma influência muito grande na questão da construção civil no uso posterior. Sim. Se você não já pensar nas questões de sustentabilidade, quer seja de conforto ambiental, menor uso dos recursos, de iluminação, de ventilação, de por aí vai, depois fica bem mais complicado você obter isso no já Porque a tecnologia é muito cara, né? Sim, a tecnologia é muito cara e às vezes a tecnologia pode ser incorporada desde a época do projeto arquitetônico. E eu não vi nada relacionado. Sim, está na indicador no caso 5, eu realmente passei rápido em função do tempo, mas como eu falei para vocês, esse artigo completo ele está disponível no site da FAAP, é só procurar CHEVIC, que é Saúde, Segurança e Meio Ambiente. Foi o congresso internacional onde foi apresentado esse material, ele está bem completo, são 30 páginas. Mas isso é pensado sim, você tem toda a razão. Olha, eu fiz ainda no mestrado uma pesquisa com um empreendedor do Rocha Vera Towers, ali do Morumbi. E daí ele explicou a questão, por exemplo, cultural da sustentabilidade, que na verdade é o que me interessa, esse comportamento das pessoas. Não adianta você estar comigo para visitar uma loja, um estabelecimento dentro do Rocha Vera Towers. Aí você tem um elevador de antecipador de chamadas. Eu tenho que digitar e você tem que digitar. Se só eu digitar, o cálculo matemático para proporcionar essa eficiência energética, ele já vai dar errado. Mas por quê, né, gente? A tecnologia foi feita o quê? Para ter alguém operando. Agora, quem é que vai saber que todo mundo que chegar no Rocha Vera Towers, mesmo indo para o mesmo andar, tem que apertar para sair lá? C, D, A, B. Né? Então tem tudo isso também, tudo é muito novo. Então precisa de fato
Daí o que a Edgar Morin fala desse caldo cultural, dessa educação, para a gente de fato conseguir evoluir na questão da sustentabilidade. Legal. Então, Vivian, muito obrigado.